reciclados. E um setor que está se preocupando com o futuro da nossa sociedade é o da arquitetura e da decoração. Mais e mais, esses profissionais estão desenvolvendo e utilizando materiais reciclados e formas sustentáveis de construir e reformar. Hoje em dia todo mundo está falando muito sobre sustentabilidade. Por que não na arquitetura? Que é o início. Projetar uma arquitetura baseada nos conceitos de sustentabilidade. É muito engraçado porque você consegue ter a sustentabilidade na arquitetura através de projeto. Uma casa em São Paulo não pode ser projetada da mesma forma do que uma casa na Califórnia, do que uma casa em Tóquio. O clima é diferente, materiais são diferentes, as pessoas são diferentes, é tudo diferente. Aqui no Brasil, a gente tem muito sol. Isso é uma coisa maravilhosa, pode atrapalhar alguns pontos. Por exemplo, faz uma janela enorme, acaba aquecendo demais e você acaba tendo que usar muito ar-condicionado, você gasta energia. Usar bastante tecnologias ativas, que são encontradas na natureza, por exemplo, luz natural, ventilação natural, para usar menos as passivas, que são as artificiais. Conseguindo a sustentabilidade através de atitudes no projeto. Garante uma sustentabilidade no futuro, porque você vai estar usando menos e menos energia. É mais caro? Não, não é mais caro, é só uma decisão. Ao invés de fazer de um jeito X, você fez de um jeito Y. É uma coisa que está sempre lá. Você faz o investimento inicial de colocar as placas fotovoltaicas, dê preferência para a mão de obra local, ou então para os materiais que estão disponíveis no local. Quando você usa o que está disponível no local, isso também gera sustentabilidade. Existem vários produtos no mercado super bacanas que levam em conta esse conceito. É importante a gente ter essa conscientização, saber que a gente está pagando um pouco a mais, mas pelo nosso futuro, o futuro do planeta. Se tem esses produtos disponíveis, por que não usar? Por que não ajudar nesse sentido? O conceito por trás acaba valorizando o produto também, valorizando no sentido de ser uma coisa mais legal, que tem uma história. Você tem lojas, empresas hoje que trabalham com produtos que são desenvolvidos por cooperativas. A gente tem o PET que está sendo muito usado na construção. Isso é muito bacana. O plástico deixa de ser um problema para virar solução. Com aproximadamente 1.300 quilos de material reciclável, é possível construir uma casa como esta em apenas 3 ou 4 dias. Com sala, cozinha, banheiro, quarto e varanda. Parece uma casa comum, feita de tijolos. Mas se retirarmos a pintura das paredes e o revestimento do piso, temos uma casa de plástico. O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro Joaquim Caracas. Com estrutura metálica substitui o alicerce e as placas de plástico são encaixadas uma a uma na base. Tem isolamento térmico e acústico. Aqui nós temos uma placa principal da casa, né? Numa face ela é lisa, que é a face externa, e outra ela é nervurada. A partir dessa placa é colocada essa subplaca, e dentro da subplaca é colocado o isolante térmico. Podia ser um tijolo, um isopor, concreto, em função da qualidade que você queira dar o isolamento da sua casa. Em seguida ela vem montada dentro da placa. O piso suporta 1.000 quilos por metro quadrado. Não precisa de mão de obra qualificada para construí-la. E o melhor, ela pode ser montada e desmontada em qualquer lugar. Mesmo conforto térmico, você não tem problema de umidade, água na sua casa, nem tem problema de rachadura, né? As casas de plástico ainda não estão à venda. Por enquanto, são apenas alugadas. O projeto ainda está sendo estudado pela Universidade Federal do Ceará para ser homologado, mas já ganhou 2 prêmios de inovação tecnológica. A reciclagem virou uma coisa muito mais usual. Tem muita gente que nas residências está fazendo essa coleta seletiva de lixo, que é legal. Conversar um pouquinho sobre a questão da reciclagem, a questão da coleta seletiva. Separe o material para coleta seletiva. A latinha da sardinha no tambor amarelo. Precisamos dessa união, dessa força. E as crianças, elas vão ser os nossos multiplicadores, elas vão ser o soldadinho da natureza, para que a gente realmente possa conscientizar os adultos de que é importante a reciclagem. Começando, a gente pede para a mamãe e o papai separar o lixo seco do lixo úmido. Aquele caminhão grandão passa na rua de cada um,
fazendo a coleta do lixo seco. O material ele é colocado na mesa de separação para as mulheres separarem o material. Garrafa de refrigerante com a garrafa de refrigerante, a caixinha de leite com a caixinha de leite, o papel com o papel. Aquela máquina vai fazer o quê? Prensar, vai compactar. Aquele fardinho, depois que é tirado, é colocado na balança, é pesado, armazena-se ele. A hora que a gente tiver uma quantidade grande, boas de fardo, a gente vende para o reciclador. Esse papelão que estava no meio do barro, estava no meio do meio ambiente, vai virar folha de caderno. Do que você imagina que é feita essa telha? Papel tirado da caixinha de leite. O papel e o plástico se transformam na telha. Tem creches e escolas que já estão recebendo, né, o telhado com essas telhas. Caixinha de leite, hiper importante na reciclagem. Quem recicla caixinha de leite em casa? Artistas pegando coisas existentes e transformando em outras coisas. Não precisa criar um produto novo para aquele fim. Você pega uma coisa existente e dá um outro uso. A questão da sustentabilidade não era uma coisa tão evidente para mim há 20 anos atrás. Não sou aquele designer que desenha uma peça e daí ele vai buscar a matéria-prima. Eu faço o contrário. Sempre no sentido de aproveitar ao máximo o que eu tenho como matéria-prima. Isso é uma raiz de uma mangueira do loteamento que foi aberto aqui em Itu. Gentilmente me cederam, então o custo que a gente tem é de transporte, guincho, essas coisas. Isso vai se transformar numa mesa. Tem uma peça dessa em Nova York, tem uma peça dessa em Londres. Ia ser jogado fora, né? Ia virar um aterro e vira um produto diferenciado, digamos assim. Se fosse criar uma outra mesa com uma madeira de boa qualidade, assim, no conceito convencional, precisaríamos talvez derrubar uma árvore para ter uma peça dessa. E nesse caso aqui não, a gente conseguiu transformar um resíduo, um lixo, num produto. Essa luminária é um projeto nosso mesmo. Isso é para um cliente nosso dos Estados Unidos, proposta que veio contra a Revolução Industrial. Mas nós trabalhamos assim, vamos dizer, com o topo do mercado, que são os formadores de opinião e que depois isso, com a difusão do processo da certificação, da cadeia de custódia, a gente pretende que isso possa começar a se irradiar para todo o mercado, consumo consciente, né?